Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu demorei para aprender. E na verdade, por que eu demorei para aprender isso? Eu sou uma pessoa que gosta de falar, pelo que você se percebe, né? Eu falo assim, vou gravar um vídeo, 5 minutos no máximo, jogar no YouTube, e eu sempre acabo ficando um pouco mais, eu sempre falo um pouco mais. Quem me conhece sabe também que eu gosto de falar. E esse é um dos meus maiores problemas, falar demais. Até mesmo contar os meus planos sobre o meu futuro, sobre aquilo que eu estou planejando, sobre aquilo que eu quero fazer. E sim, por ser cristã, eu já aprendi com a Bíblia, né, que a gente não deve falar, né, tudo para as pessoas. Só que eu aprendi de uma maneira que as pessoas, quando falavam, elas usavam o exemplo de José, né? Em Gênesis, eu acho 37, historinha não, né? Na história de José começa em Gênesis, acho que a partir do 20. Aí tem uma parte do capítulo que conta a história dele, depois volta lá no 37, 39, uma coisa assim, não lembro, não me recordo qual capítulo que é agora. Mas fala a história de José, que quando ele conta os sonhos para a família e acontece todo aquele problema ali com ele, né? Então eu sempre escutei, não conte os seus sonhos para as pessoas, não conte os teus planos para as pessoas, porque o mundo é sim feito de pessoas invejosas, de pessoas que querem te derrubar, pessoas que não fazem o que você faz e aí querem jogar pedra nos seus sonhos, né? Porque elas não têm a mesma capacidade, elas não têm a mesma coragem de fazer o que você quer. Tem esses perrengues todo pelo caminho, né? Por esse processo. Tem pessoas que querem tramar contra você, como ali na história de José. Tem pessoas invejosas. Então, assim, tem pessoas más no mundo. Então, eu sempre escutei na igreja, né, nas pregações de algumas vezes, sobre isso. Não conte os seus planos para ninguém. Cresça em silêncio. E aí, esses dias, eu vi uma outra história, uma outra versão, porque em todo tempo eu peço para o Senhor falar comigo, né? Porque eu tenho muitas ideias na cabeça, muita coisa na minha cabeça. A minha cabeça fica pipocando quando eu não coloco em prática. E aí, eu fico falando, faço, não faço, como é que eu ajo, né? Eu não sei se você é uma pessoa assim, como diz, agitada que nem eu, e tem essa vontade de sair falando, de sair contando, porque nem tudo dá pra gente fazer, pensar e executar. Rola um processo por trás de tudo isso, né? E aí a impressão que a gente tem, se você é parecida comigo, que quando você conta, parece que vai desenrolar mais rápido. Alguém vai te ajudar, alguém vai falar alguma coisa e por aí vai, né? Então eu tenho esse probleminha. Abre aspas e fecha aspas, porque tudo que a gente tem de ruim, a gente precisa pedir sabedoria para Deus para a gente aprender a lidar com isso. Então, eu já escutava muito isso. Olha, não conte seus planos para as pessoas. E eu sempre ficava, mas será? Até esse tempo atrás, quando eu estava tendo uma ideia de fazer um vídeo aqui para vocês, eu fiquei pensando, engraçado, Jesus quando ele ia, quando ele fazia um milagre, ele curava alguém, ele falava para as pessoas não contar e as pessoas acabavam lá e contando, né? As pessoas recebiam o milagre e acabavam espalhando. Jesus falava, vai embora, não conte para os outros. E o que as pessoas faziam? Ele lá e contava. E aí também vem outra parte da minha cabeça, assim, Jesus ele nos faz promessa, né? Deus nos faz promessa. Eu tenho muitas promessas que Deus me fez que ainda não foram realizadas. E aí eu fiquei pensando, mas se Jesus fala antes de acontecer, por que eu também não posso falar? Olha, a cabeça da nossa cabeça ser humano é muito limitada, né? Então eu ficava assim, e aí não tinha contado ainda, e nem vou contar. Já aprendi a lição, não vou te contar ainda o que eu quero fazer. E aí ficava com aquilo na cabeça, né? Aí eu conversando com Deus, Senhor, mas por quê? Né? E aí depois, logo o Espírito Santo já me dá a resposta. Não sei se você conversa assim com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo fala assim comigo. Deus, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E ele é Deus, então ele pode sim fazer promessas porque ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele conhece o futuro. Ele sabe como que você vai se comportar até lá para que as promessas dele se cumpram. Então ele faz promessa, né? E ele é Deus. Então ele cumpre promessas. Só que nós, seres humanos limitados,
Deus já nos ensinou que a nossa palavra tem que ser sim ou não, e o que passa disso é procedência maligna, então a gente não pode ficar prometendo aquilo que a gente não vai cumprir, e muitas das vezes a gente faz, eu vou fazer tal coisa já sabendo que não vai fazer, né? Deus não é assim. Então essa foi a resposta do porquê que Deus faz e eu não poderia fazer. Então você não é Deus. Se coloque no seu lugar. E mais uma coisa que, como eu digo, eu sempre passo para o Senhor me explicar, me falar o porquê que eu não poderia. Além dessa lapada que eu tomei, né? Tem esse versículo aqui em Provérbios que eu falei, Senhor, me fala, me conta. Por que a gente não pode falar? Tá escrito assim, ó. Provérbios 17, 27. Retém as suas palavras o que possui conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Aqui está falando sobre prudência, né? Que nós, se a gente quer corrigir alguém, se a gente quer falar algo com alguém, a gente tem que se falar com sabedoria. E até o tolo, olha para você ver, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Então, se a pessoa ela é tola e ela não conta muitas coisas para os outros, ela também é sábia, né? Mas muito isso que está querendo dizer. E nós que temos o Espírito Santo, nós que temos o conhecimento do Espírito Santo, temos essa sabedoria que o Espírito Santo nos dá, será que nós podemos falar tudo o que a gente quer? Não. E por que esse versículo tem a ver com falar, crescer em silêncio? Nós temos que aprender a crescer em silêncio. E aí, eu sempre gosto do Espírito Santo, da forma com que ele fala comigo, porque ele fala com todos da maneira que você vai entender. Então, às vezes, os meus vídeos, por mais simples que ele pareça, alguém vai entender, vai se conectar comigo, vai entender aquilo que eu tô falando. Tem vários tipos de vídeos aqui na internet sobre esse assunto, mas alguém vai se conectar com a forma que eu tô falando. E é isso que eu aprendi essa semana também, pedindo orientação pro Senhor. Quando você conta, tem a parte da inveja? Tem, a gente sabe que existe. Tem a parte de que eu não sou Deus, eu não conheço o meu futuro? Tem. Eu quero cumprir muito aquilo que eu digo? Quero, lógico que eu quero, né? Só que eu sou um ser limitado. E o que acontece, né? É por isso que uma vez eu falei para uma pessoa assim, ciência e a fé andam juntos. Por quê? Porque a ciência explica a fé, vamos assim dizer. Porque tem pessoas que são ateus, elas vão dizer assim, eu falo que são atoas. Os ateus vão dizer que a ciência não explica Deus, mas explica, olha para você ver o que a ciência fala. Na questão de você aprender a crescer em silêncio. A Bíblia fala que você tem que se calar porque você tem o entendimento. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento. O conhecimento aqui são coisas que você está aprendendo na vida, fora a ajuda do Espírito Santo, você tem o conhecimento da vida. O que acontece quando você fala demais? Quando você conta os seus planos para alguém, vamos assim dizer. Esse ato libera, eu já até marquei aqui porque eu sou péssima de guardar as coisas na memória. Esse ato libera neurotransmissores do prazer e da recompensa, ocitocina e a dopamina. O que vai acontecer comigo e com você que tem a boca grande, né? Que quer contar tudo para os outros, principalmente quando se trata de algo do futuro, quando se trata de algo que você ainda vai realizar, que é por isso que eu não vou contar meus planos para vocês mais. Só depois que eles realizarem, eu venho aqui e te conto. Porque o nosso cérebro entende como se aquilo já tivesse sido realizado. Então, quem se sabota sou eu mesmo, é você mesmo que se sabota. Porque o seu cérebro, a partir do momento que você conta, mesmo que não seja procurando a aprovação de ninguém, mesmo que não seja procurando uma resposta de outra pessoa, você só quer dividir com alguém aquilo que você fala, cara, isso me dá tanto prazer, me dá tanta alegria que eu quero dividir com alguém, eu quero dividir com as pessoas que eu gosto. Claro que tem que saber com quem vai dividir. Eu sou casada, é claro que o meu esposo, os meus filhos, né, sabem nos meus planos, cada passo que eu vou dar, modo de dizer, eles sabem, né? Mas se é uma pessoa que às vezes depende dos pais para precisar ajudar, é não ficar espalhando, porque o seu cérebro, sabe essa energia toda que a gente tem acumulada quando você planeja alguma coisa? O exemplo simples para você entender, se você quer emagrecer, você fala assim, eu quero emagrecer no ano de 2026,
e começa a comprar shake, compra isso, posta na internet, faz isso, faz isso. Aquela energia, aquela alegria que você tem sobe, dispara. Semanas depois você já não tem mais. Não é assim que acontece? Semanas depois você já fala, malhar hoje? Eu não sou uma pessoa que gosta de malhar, que gosta de me alimentar bem, infelizmente. O que vai acontecer? Você vai desanimar, você não vai fazer. Por quê? Porque o seu cérebro já liberou ocitocina e dopamina. Então quem se sabotou não foi os outros. Como eu disse, existe. Tem as pessoas invejosas? Tem. Mas o seu próprio cérebro já recebeu a recompensa que ele precisava para manter esse sonho de pé. Igual eu falei, o exemplo simples de emagrecer. Então é muito mais fácil você não ficar falando, não ficar espalhando nas redes sociais que você quer emagrecer, que você vai emagrecer em 2026, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, e começar a mostrar para si mesmo que está fazendo, para que o seu cérebro não te sabote. Foi isso que eu aprendi essa semana, porque é muito legal a gente colocar também a nossa responsabilidade. Quantas vezes você disse que ia fazer tal coisa e não fez? Quantas vezes você disse que eu vou para a igreja todo domingo, toda escola dominical, vou me esforçar, vou orar mais, vou fazer isso, vou fazer isso, e começou a contar para as pessoas o que você estava fazendo? Na semana seguinte você já não fez. Eu vou ler a Bíblia toda semana, eu vou ler a Bíblia todos os dias, e depois já não leu mais. Porque você, com a sua boca grande, né, vai começar a se sabotar. Então, uma das coisas que eu aprendi, primeiro você faz em silêncio e depois você conta para as pessoas aquilo que você fez. Porque sim, é legal você mostrar para os outros o que Deus está fazendo na sua vida, independente de qual área que você está fazendo. Você está lutando contra o peso? É legal você postar, é legal você mostrar como foi o processo, quais foram as dores que você passou, qual foi o caminho que você correu, né? E o que você teve que desistir para poder chegar nesse lugar hoje. Isso vale para tudo, né? Não só por conta, como eu disse, das pessoas invejosas que vai começar a falar para você assim, você sempre tá tentando emagrecer, nunca emagrece. Nossa, mas emagrecer é difícil. Nossa, mas comprar aquelas coisas é difícil. Sabe, sempre tem uns sabotadores. Tem eles, sim, eles existem. Mas eles também não te afetam quando você está decidida, né? Agora, o seu cérebro, muitas das vezes, vai te afetar mais que as próprias pessoas. Então, uma das lições que a gente tira para isso, e eu gostaria muito que você entendesse o que eu estou falando, é que você quer fazer alguma coisa, você tem um plano grande, você tem um sonho grande para o futuro, não conte para ninguém, conte para as pessoas que realmente precisam saber, que vão fazer parte do seu sonho, que vão fazer parte do seu processo, né? E leve esse versículo, retenha as suas palavras, o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por entendido. Então, você quer ser sábio? Você quer ter sucesso naquilo que você planeja na sua vida? Não fique em silêncio apenas porque você acha que existem as invejas. Elas existem sim, mas o que acontece muitas vezes comigo, e eu creio que acontece com você também, pode acontecer com você também, é você mesmo se sabotar. Esse versículo aqui não está à toa na Bíblia, nada que está na Bíblia está à toa. Deus, ele nos conhece bem antes de nos formar, né? Ele sabe o que o ser humano é capaz. Ele sabe que o que está dentro de nós pode sim fazer com que a gente se sabote, né? Isso não tem a ver só com planos, com projetos, tem assim a ver com a fé. Igual a gente fala sobre pessoas apaixonadas por Jesus. Elas vão assim, ó, lá pra cima. Passa vamos supor, aquela dopamina, aquela ocitocina, né? Elas começam, hoje eu não quero ir não. Eu acho que hoje, Jesus vai demorar pra vir mesmo, né? E não fica com Jesus, por quê? Porque ela foi de uma empolgação tão grande, contou pra todo mundo, parou de fazer tantas coisas, e as pessoas, virou crentinho mesmo, sabe? E o seu próprio cérebro já tá bom até aqui. Então, assim, uma lição pra vida. As pessoas podem sim nos atrasar? Podem, mas a gente mesmo pode se atrasar e pode se sabotar. Então, se você tem planos para o futuro, se você tem grandes sonhos para o futuro que Deus te deu, conte para as pessoas que são necessárias, mas não conte para todo mundo. Cresça em silêncio. E se esse vídeo falou com você até aqui, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário e conta aí para mim
que mais falou com você? Você é uma pessoa que nem eu, a boca grande? Eu sou, cara. Se eu não aprendesse esse provérbio ontem, que eu aprendi ontem, né? Pode ter certeza que até semana que vem eu já falaria muito mais coisas aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus até o próximo vídeo.